Hoje eu queria compartilhar uma reflexão com você aqui que me assiste. Essa reflexão, na verdade, são duas reflexões que vêm deste livro aqui. Eu já falei dele algumas vezes aqui no canal. Era uma vez um corredor, do John Parker Jr., e é um livro que trata da história de um corredor de milha, corredor que está buscando correr sua milha abaixo de 4 minutos. E para quem tiver um olhar mais atento em cima deste livro, vai tirar algumas lições bastante valiosas e conseguir entender alguns pontos, tá? O primeiro deles que eu queria trazer aqui para você, para a gente ter realmente essa reflexão, é sobre treinos matinais. Num dos capítulos do livro aqui, o nosso protagonista, o Cassidy, eles estão fazendo aí seu treino matinal, sua corrida matinal. Como eles são atletas de elite, eles costumam treinar 2 vezes por dia, né? Faz um treino matinal, normalmente esse treino no início da manhã é um treino mais leve, mais tranquilo, e aí o treino de qualidade ele é feito num outro turno, né? Ou um pouco depois, assim. Esse treino matinal que ele está se referindo seria mais rodagens, treinos mais tranquilos, tá? E aí, sempre alguém, como eles treinam em grupo, alguém quer vencer esse treino matinal. Então ele quer chegar na frente de todo mundo. Eles têm um percurso ali definido, por exemplo, 16 quilômetros, o percurso de 16 quilômetros. Ou um percurso ali que você faça tranquilo, assim. Corredores que já são um pouco mais experientes, normalmente tem aquele percurso clássico que já está acostumado a fazer. Que ele vai pegar ali, vai girar, tenho 10 km para fazer, eu vou fazer esse trajeto aqui, de meus 10 km, eu sei mais ou menos o que tem de subida, não varia muito, porque já está acostumado, é melhor para a cabeça, enfim. São questões que acontecem, é padrão de todo mundo. Se você ainda não tem os seus percursos favoritos, você vai ter, e é algo até bastante interessante de ter esse percurso matinal. E aí ele fala, nesse capítulo aqui, a gente está no início do livro, na página 20, que é sobre essas pessoas que tentam vencer um treino matinal. Aí o Cassidy fala, né? Mas Cassidy tentava acompanhar os corredores mais jovens sem recorrer a comparações diárias que os humilhassem. Era mais forte. Queria que soubessem disso, mas não que se fixassem nisso, sobre vencer, né, o treino matinal. Há tempo, ele lhes diria. Tempo e tempo e tempo. Queria compartilhar algumas das lições que Bruce Denton lhe ensinara. Bruce Denton é um outro protagonista do livro, que eu vou falar sobre ele mais pra frente também. Por exemplo, que não se torna um campeão ao vencer um treino matinal. O único caminho correto é conduzir a fúria da ambição ao longo de muitos dias, semanas, meses e, se finalmente for capaz de aceitar isso, anos. O sacrifício dos quilômetros, quilômetros de sacrifício. Como poderia fazer com que entendessem? Basicamente, esse é o primeiro grande ponto que nós precisamos nos pautarmos na hora de entender como funciona o processo de corrida. Isso não acontece da noite pro dia. Tu não vai conseguir se tornar um campeão, tu não vai conseguir baixar teu RP, tu não vai conseguir alcançar marcas expressivas de uma hora para outra, de semanas. A gente sabe que as adaptações no corpo, elas acontecem pelo menos a cada 6 semanas, que a gente precisa de uma adaptação um pouco mais visível, né? Quando a gente é um corredor mais treinado, isso demora ainda mais tempo. Então, muitas vezes as pessoas querem fazer preparações para provas em 6 semanas. 6 semanas não dá nem tempo do teu corpo, às vezes, ter essa pequena modificação. Então, tu precisa pegar essa tua vontade de vencer, esse objetivo que, nossa, eu quero baixar meu pace, eu quero correr mais rápido, eu quero ser um corredor melhor, e tu tem que saber dosar isso ao longo de vários meses e anos. E aí é uma frase que ele repete muito ao longo do livro, né? No inglês original é Miles of Trials, Trials of Miles, que seria aqui no português no livro é traduzido como quilômetros de sacrifício, sacrifício de quilômetros, que é basicamente essa ideia de que nós vamos precisar acumular diversos quilômetros sob os nossos pés, nós vamos precisar estar treinando, estando desmotivado. Eu recebo frequentemente relatos de alguns alunos que falam: nossa, hoje eu estava sem vontade de treinar, mas mesmo assim fui. O treino não saiu tão bom, e eu sempre dou feedback para eles. É isso aí. Hoje de manhã, inclusive, exatamente, eu tinha uma rodagem para fazer, estava sem nenhuma vontade. Demorei um pouco mais para sair da cama do que o necessário, mas peguei e fui treinar, porque realmente, como eu tenho um objetivo ali na frente, eu sei que esses dias de motivação baixa, esses dias que talvez alguns treinos não rendam muito, essas questões de estar cansado vão acontecer. Só que só é possível eu melhorar o meu tempo se eu continuar treinando. Não adianta nada eu estar com uma fúria, né, a fúria da ambição ao longo de
3, 4 semanas, nossa, eu faço um mês perfeito de treinos. Cumpro toda a minha planilha verdinha, assim, ó, tô extremamente motivado. Só que aí no momento que a minha motivação, ela baixa um pouco mais, eu paro de correr. Ou diminuo a minha carga de treinos. Aí eu faço um mês a 100%, dedicando todo o meu esforço, a minha energia, e o outro mês eu vou fazer a 60%. Não dá. É melhor que eu faça 2 meses a 80% e continue mantendo esses 80% ao longo de todo o meu ano, que eu vou ter uma melhora muito mais significativa. Porque a consistência ela é muito mais importante que uma intensidade pontual, algo que tu vai fazer num único dia. Então esse é um raciocínio, o primeiro raciocínio que a gente precisa ter, né? Que tem que passar por isso. A gente tem que aprender a lidar com os nossos sentimentos. E se realmente você quer evoluir dentro da corrida, esses dias, não só na corrida, né? Isso aqui é uma lição que dá para ser aplicada por muitas coisas. Mas nós vamos precisar ficar fazendo treinos, quilômetros repetitivos, treinar no mesmo percurso, treinar quando tá frio, quando tá calor, quando tá difícil, quando a gente tá cansado, quando tá desmotivado. Enfim, isso é necessário. E aí, o segundo ponto que eu quero trazer é um complemento, que é um capítulo que ele é intitulado Bruce Denton, né? Que é daquele protagonista que eu falei anteriormente. E aí, ele descreve um pouco como funciona o treinamento a longa distância e talvez você se identifique com isso. Ao longo de vários anos na Southwestern, à medida que a reputação de Denton crescia, vários corredores da graduação decidiam tentar treinar com ele, na esperança de descobrir o segredo. E aqui que está o ponto principal. Muitos corredores novos querem descobrir qual é o segredo para correr mais rápido. Ou mesmo você que já é um pouco mais antigo, quer descobrir qual que é o segredo, como é que eu vou fazer para correr mais rápido. Um novato poderia aparecer no primeiro dia esperando passar por todo tipo de esforço torturante e ficaria espantado e atordoado ao descobrir como tinha sido fácil resistir a um treino da programação de Denton. Ao se apresentar no segundo dia, às 6h30 da manhã, estaria de bom humor, talvez tentando imaginar como lidar com a apreensão que surgiria com sua inevitável fama. Tudo também correria bem, mas ele começaria a perceber algo estranho. Não havia nenhuma parada. O ritmo era sempre moderado, mas constante. Se um dos novatos decidisse aumentar o ritmo, teria de mantê-lo, terminasse ou não com o grupo. Quem quisesse se mostrar, teria de fazer isso por sua conta e risco. No terceiro dia, supondo que o calouro chegasse a ele, sua perspectiva começaria a ficar mais sombria. Por alguma razão, ele estava ficando muito, muito cansado. Não tinha sido um dia em particular que o esgotara, e sim o acúmulo contínuo de todos aqueles quilômetros corridos que começava a pesar. Nunca chegava a se recuperar plenamente entre um treino e outro, e logo se via num estado mais ou menos constante de fadiga e depressão. Uma fase que Denton chamava de colapso. O novo corredor acabaria achando aquilo mais tedioso do que poderia suportar. A terrível verdade começaria a despontar na sua consciência. Não havia segredo. Se quisesse realmente se aproximar dos louros da vitória, seus dias teriam de ser passados exatamente daquela maneira, 1 ou 2 quilômetros a mais ou a menos, por mais tempo do que ele gostaria. Seria simplesmente o processo mais difícil e angustiante pelo qual passaria ao longo de toda a sua vida. A essa altura, a maioria deles já teria desistido. No percurso de uma trilha poeirenta de 16 km, ou na pior parte de um treino em uma pista de atletismo de 400 metros, dessas de nos virar pelo avesso, procurariam algo dentro de si mesmos e descobririam que faltava ali uma peça-chave. Um pouco envergonhados, começariam a faltar aos treinos, e então simplesmente sumiriam. Convenceriam a si mesmos. Deve haver um jeito. Tem de haver. O índice de desistência era de quase 100%. Só Cassidy e Misner teriam conseguido passar por essa triagem e aceitado, finalmente, o sacrifício dos quilômetros. E é basicamente isso. Esse é um trecho muito interessante. É óbvio que aqui tem algumas questões técnicas e os ritmos eles não serão sempre moderados, né? Que a gente vai ter que fazer. Mas é basicamente essa
a forma como funciona o treinamento dentro da corrida. Ontem a gente gravei um podcast sobre isso para a Pro Elite, e aí a gente estava falando sobre isso. Mas como funciona o processo de treinamento? É basicamente um acúmulo de fadiga constante. Então nós temos, dentro do processo de treinamento, basicamente duas coisas. Treinos construtores e treinos expositores, tá? Os treinos construtores são aqueles que vão estar construindo o teu condicionamento, vão estar elevando o teu nível de resistência geral, vão estar elevando o teu nível de VO2 máximo, o teu limiar de lactato, a tua velocidade, a tua capacidade de produzir. E esses são a maioria, 90, 95% dos treinos serão dessa forma. E tem os treinos expositores, que talvez a gente vá fazer um treino desses no mês, mas que é aquele treino que mostra realmente todo o teu potencial. Só que a maioria de quando a gente expõe realmente o condicionamento é no momento da prova. Então é ali que a gente precisa estar pronto. Só que nesse processo até chegar à prova, a gente vai acumulando semana após semana uma fadiga residual. Então o treino, digamos, eu por exemplo treino 6 dias na semana. Esses 6 dias faço meus 2 treinos intervalados, faço meu longão, faço minhas rodagens, acumulo uma quantidade de fadiga. Eu só descanso no domingo. Na segunda-feira, por mais que eu tenha descansado no domingo, tenha me recuperado, sem contar os treinos de musculação ainda, né? Eu vou chegar na segunda-feira com um pouco de fadiga. Enfrento mais uma semana de treinos, acumulo um pouco mais de fadiga, mesmo descansando no domingo, volto para a próxima semana com um pouco mais de fadiga. Então sempre eu vou acumulando uma fadiga a mais, porque a intensidade ela vai estar aumentando ao longo do processo de treinamento. O meu volume de treino muitas vezes vai aumentar dependendo da prova que eu estou treinando. Então eu sempre vou acumulando essa fadiga residual. E ela vai pesando no nosso corpo. Então, por isso que muitas vezes a gente se questiona, nossa, mas como eu consegui correr na prova desse jeito, a 4 por quilômetro? Independente, né? Por exemplo, como é que eu consegui correr 5K para 3,20 por quilômetro e agora para fazer um tiro a 3,20 está difícil? É porque são condições diferentes. Eu estou acumulando muitas vezes 6, 8, 10, 12, 16, 20 semanas de fadiga, onde é que meu corpo está cansado, mas eu estou ainda assim conseguindo entregar dentro daquele 13,20. Mas cansado, tá difícil. Esse é o sacrifício dos quilômetros, esse é o segredo, se manter constante. Só que aí no momento da prova, onde é que eu vou expor esse meu condicionamento, o que acontece? A gente faz um polimento. A gente retira um pouco do volume, a gente descansa um pouco mais, a gente cuida um pouco mais de todos os outros fatores, né? Fatores mentais, fisiológicos, né? Como a alimentação e o descanso. E aí o desempenho meu, que estava sendo suprimido por toda essa quantidade de treino, por toda essa quantidade de fadiga, ele aflora. Então não dá pra gente esperar estar sempre bem em todos os treinos, porque existe essa fadiga residual dos próprios treinos, mas também existe a fadiga residual da vida. Porque tu vai estar envolvido com problemas, às vezes tu vai estar tendo mudança de casa, mudança de ambiente, mudança de trabalho, mudança de rotina, tem um filho, tem que cuidar dos pais, tem que cuidar de alguém que está doente, tu fica doente. Essa semana mesmo eu fiquei doente, na terça-feira, tive uma virose, passei muito mal, parecia que eu tinha apanhado, assim, muita dor no corpo, febre, dor de barriga, e foi muito ruim, mas enfim, tem que lidar com isso. Até hoje, ainda o meu treino hoje pela manhã, como eu tinha falado anteriormente, ele não foi tão bom. Por quê? Porque tem essa fadiga que me acumulou ali, eu continuei treinando, fui treinar quarta, na terça não treinei, obviamente, mas quarta, quinta, sexta treinei, vou treinar amanhã e sigo a semana. Então essa fadiga vai se acumulando e eu trouxe essas duas reflexões dos livros justamente para isso, para te lembrar que vai ter momentos difíceis, nós precisamos continuar, não é vencendo um único treino que você será um corredor melhor, você precisa estar consistente, marcando presença, comparecer. Eu acho que essa é a palavra. Quem comparece mais aos treinos, vence. Tem uma reflexão que o Steve Magnus fez sobre os atletas dele. Eu acho que ele publicou isso no Twitter, alguma coisa assim, não lembro. Que ele disse que avaliou todos os atletas dele ao longo de um ano. E a coisa que mais importou para os atletas deles melhorarem não foi o tipo de treino que eles fizeram, não foi o volume semanal que eles fizeram, não foi nenhuma dessas variáveis. Foi simplesmente quem compareceu mais aos treinos. Então, se tu tinha treino e foi, embora o treino não tenha sido tão bom, que tu acha que ele não foi tão bom, ele ainda está contribuindo para o teu condicionamento. Tu ainda está dentro dos sacrifícios dos quilômetros, tu está estimulando o teu corpo a melhorar a via neuromuscular, a via aeróbica, anaeróbica, o mental de estar indo no treino e não estar desistindo, então tu mantém pelo menos um nível de motivação mais alto, e é isso que de fato vai fazer você evoluir dentro da corrida. Então,
passe pelo sacrifício dos quilômetros, tenha uma orientação adequada, saiba o que você está fazendo, saiba que existem fases que realmente você vai estar treinando mais cansado, porque o objetivo do treino é esse. Às vezes o treino ele suprime o nosso desempenho momentaneamente para depois e deixar esse desempenho aflorar. Então não é todo treino que a gente vai estar 100% terminando bem. E isso faz parte do processo, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado dessa reflexão. Se gostou, deixe seu like, teu comentário, para eu saber também o que você achou sobre esse estilo de vídeo. E se quiser também o meu acompanhamento pessoal para evoluir na corrida, é só clicar no primeiro link da descrição, que eu vou estar te esperando para te orientar rumo ao seu objetivo. No mais, a gente se vê numa próxima e valeu!